Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pílulas de Design. Nessa segunda temporada, nós já temos 7 episódios completos publicados no YouTube e já temos mais de 20 em formato de áudio em todas as plataformas de podcast disponíveis. Então, nessa segunda temporada, a gente está trazendo alguns convidados especiais para discutir temas ligados a design, inovação, criatividade, empreendedorismo. E hoje nós temos a presença de mais um convidado especial, que trata-se de Geislaine Mendonça Silva. Ela que é doutoranda em design pela Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG. Ela é mestra em design pela Universidade Federal de Campina Grande e graduada em design pela Universidade Federal do Amazonas. Ela é pesquisadora de madeiras da Amazônia, desenvolvendo atividades no Laboratório de Engenharia e Artefatos de Madeira do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Ela também é pesquisadora pelo Programa de Apoio à Iniciação Científica, o PAIC, FAPEAM, INPA, e participou do Programa de Extensão Universitária Coroado de 2014 a 2017. Então, Geislaine, tudo bom? Seja bem-vinda ao podcast. Tudo bem, obrigada. É um prazer tê-la aqui. Eu que fui orientador de Geislaine, né, do mestrado, né? A gente desenvolveu esse trabalho junto com a doutora Claudete Catanhede, lá do INPA também, né? E resultou num trabalho bem bacana. Hoje, agora, Geislaine já está dando seus voos maiores, mais altos, né? Já está no doutorado lá em Minas Gerais e com certeza também vai ser sucesso. Geislaine, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: como é que se iniciou a tua história com design, com inovação? Como é que você escolheu essa área, né? Pegando aí no teu passado, na tua história, qual foi o momento em que você olhou e disse, eu quero fazer isso aqui da minha vida? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Bom, isso vem da minha infância, né? Porque o meu pai e o meu tio, eles são muito criativos, ainda mais com a questão de trabalhar com madeira. Então eu tinha muita curiosidade, só que até então eu não sabia da existência do design. Então eu comecei a pesquisar como eu poderia unir o que eu gostava. Que eu gostava muito de desenho e também gostava de cálculo e tinha essa curiosidade com produtos de madeira, como as coisas eram criadas. E então eu ficava na dúvida se eu faria arquitetura, engenharia civil, alguma coisa assim que envolvesse projeto, mais da área de exatas. Foi quando no ensino médio eu tive contato com o design e eu comprei uma revista, aquelas revistas Guia do Estudante, revistas de profissões, essas coisas, e eu vi que era perfeito, caiu como uma luva, assim, para mim esse curso eu preciso fazê-lo. Então, todos os meus esforços durante o ensino médio foi para ingressar, né, na UFAM e com o objetivo de fazer o curso de design. Então, em nenhum momento, foram 5 anos de curso, de 2013 a 2018, eu pensei assim, eu vou desistir. Não, era algo que eu realmente quis. Tanto é que graduação em design, mestrado, doutorado, tudo é em design, porque é algo que eu gosto bastante. É só ressaltando que Geislaine está em Manaus agora, né? É. Então a gente está fazendo essa conexão Paraíba, Amazonas. A Geislaine, como eu já falei, estudou lá na Universidade Federal do Amazonas, né? Fez o curso de design lá, que também já é um curso antigo, né? Como o daqui de Campina É. Grande também, né? Já tem uma tradição, né? Ô, Geislaine, então vamos começar falando sobre um dos temas que envolve o teu trabalho, o teu estudo aí ao longo da tua carreira, que é o design participativo. Então eu queria te perguntar o seguinte: qual a tua visão sobre o design participativo? O que seria e como a gente poderia adequar esse design participativo hoje em dia na atualidade, né? A realidade do projeto atual.
Entre 2014 e 2017, eu pude participar de um programa de extensão, né, pela UFAM, que é o programa Coroado. A gente atuava ali com a comunidade no entorno da universidade, sob supervisão da professora Anusiata Chateaubriand. E lá eu tive contato com vários comunitários e a gente produziu várias coisas, implantamos bibliotecas comunitárias, teve algumas realizações na Associação dos Idosos. Então, ali eu pude ter esse contato mais social. E o design, naquela época não faz tanto tempo assim, era o design social. E eu ficava intrigada com aquela questão assim de o que o design ele pode fazer para auxiliar a comunidade, para trazer soluções de design para o entorno, que ele não precisa, isso era algo que os professores da universidade sempre falavam, que a gente não precisava ir para outro estado, para outra cidade, para outro local para realizar ações de design. Bastava a gente olhar para o nosso lado, assim, para o nosso quintal e as pessoas estariam ali. Então, durante a proposta para o mestrado, eu estava focada na questão do design social. E foi quando eu comecei a verificar isso em 2018. Eu comecei a verificar sobre o design participativo. E aí que eu fui descobrir essa relação. Era algo que eu já vinha fazendo em termos, né, em partes, com essas pessoas, mas ainda não era tão aprofundado. Então foi quando eu fui perceber a importância dos atores sociais, de como essas pessoas elas não são usuários ou meros receptores de ações de design. Tipo, eu desenvolvi um produto, chego na comunidade e digo, olha, executem esse projeto aqui. Vocês nunca viram esse formato na vida, mas façam do jeito que está aqui no projeto. Isso não é design participativo, né? A gente está apenas impondo algo, um projeto, algo nosso sobre o outro. Então, a minha visão assim de design participativo é quando a gente tem a consciência de que todas as pessoas elas são criativas. Isso é até uma citação de Elizabeth Sanders, né, que é uma grande assim, defensora do design participativo, que vai levar a que a gente precisa acreditar que as pessoas elas são capazes de realizar aquelas ações e também trazer essas pessoas para o projeto, do início ao fim, desde ali aquela ideia inicial do que vai ser até a execução. E também o design participativo ele tem muito a ver com tecnologia social, que é quando aquela pessoa ela é capaz, né, aquele comunitário, dizer assim, ele é capaz de transmitir o conhecimento obtido para outro comunitário. Já aí sem aquela intervenção constante do designer. Para mim, é mais assim o que funciona o design participativo. É quando você traz a valorização humana, que entra até um pouco na questão do empoderamento social, que é algo que eu vou passar a pesquisar, que puxa um pouco também para o design participativo, que tem a ver com valorização humana, valorização territorial, que é quando as pessoas elas tomam posse ali daquilo que já é delas, né? Elas só precisavam ter consciência disso, que elas têm a criatividade, elas possuem o recurso, elas possuem os meios, elas dominam a técnica. Então, só falta ali como organizar um processo que envolva todos os atores sociais, os pesquisadores, para um fim que é a cocriação. O resultado disso tudo, eu acredito que nem seja o produto final, sabe? Nós nos unimos aqui para fazer uma mesa. Isso não, aquele produto, aquela mesa, ela não é o design participativo em si. O design participativo é todo o processo até chegar naquela mesa. É como aquelas pessoas se envolveram, como elas se sentiram, qual foi o sentimento que elas tiveram ao participar daquela pesquisa, daquele projeto. Tanto é que tem uma pesquisadora, o Sain, que numa das pesquisas dela com design participativo, ela verificou
que algumas pessoas, crianças no caso, eu trabalhava com crianças, mudaram o seu comportamento. Antes de participar da pesquisa, elas eram um pouco assim introvertidas e elas não queriam assim, não tinham aquela liberdade de expressão, de expressar o que elas estavam sentindo. E depois que elas tiveram esse processo, passaram por esse processo participativo, elas começaram a desenvolver isso e até a se comunicar melhor com a comunidade delas. Então, depois essa pesquisadora continuou ali em cima dessa linha, né, de pesquisa, mas é algo muito interessante para a gente visualizar como o design ele pode estar atuando também na questão da valorização humana através de um processo ali colaborativo, participativo. É interessante pegar essa história do design participativo, porque design sempre foi ligado à indústria, né? Sempre foi aquela questão industrial. Eu, quando comecei a fazer o curso de design, era desenho industrial ainda, né? Então, era aquela mentalidade antiga, industrial, ligada assim ao desenho que a indústria vai produzir em larga escala. E é interessante você observar como o design se transformou dessa visão estritamente comercial, industrial, aquilo que Papanek já criticava, né, na década de 70, avisando, ele já começou a avisar ali naquele tempo que era uma profissão perigosa, porque você faz muitas coisas inúteis que virariam lixo, né? Que hoje a gente já vê desencadear em ideias como a economia circular, por exemplo, como produtos desenvolvidos para os países em desenvolvimento, porque antigamente tudo era feito nos países mais ricos e depois ia para a periferia, digamos assim, né? Então há uma valorização daquilo que é feito também agora na periferia, né? E assim, esse caráter, como você falou, esse caráter humanístico, assim, da visão do design como uma ferramenta que ela é capaz não só de fazer gerar novos produtos, como você disse, uma nova mesa, mas é capaz de ir além, né? De ir muito além, de gerar empoderamento, de resolver soluções em nível local, soluções em nível até assim, bairro, né? Comunidade. Então, o DP, né? O design participativo, ele tem essa característica. Também surgido ali na década de 70, né, na Escandinávia, né, Isso, isso. com a intenção de colocar a visão dos trabalhadores dentro do processo de trabalho, né? E até algo importante, assim, esse modelo aí dos anos 70 era, se não me engano, colocava os usuários, designers, os stakeholders e partia para a cocriação. O modelo tradicional do design participativo foi algo até que eu vi muito durante o mestrado. E aí vem a USAIN, ela basicamente pega esse modelo tradicional e ela expande, que é como a gente poderia adaptar a realidade nas comunidades e trabalhos assim com pessoas em países em desenvolvimento. Porque, assim, digamos, assim, eu não sou designer, mas eu tenho um certo conhecimento básico. O senhor é designer e tem outras pessoas interessadas. Se nós nos unirmos para um projeto, eu vou conseguir capturar ali a ideia e provavelmente depois de algumas conversas eu vou conseguir executar algo. Mas e quando a gente vai para dentro de comunidades que nunca ouviram falar de design, a gente chega cheio dos termos de design e tal, mas aí vem os fatores, né, que essa pesquisadora vai levantar, que podem impedir ou não a ação ali, a aplicação do design participativo em comunidade. Então, são vários fatores que precisam ser levados em consideração. Religiosos, financeiros, costumes, se naquela comunidade tem alguma questão de hierarquia. Então, são vários aspectos ali que a gente precisa levar em consideração. Por isso que o modelo tradicional mesmo do design participativo, nesse caso, assim, nas comunidades, ele precisa ser adaptado. É muito interessante o que você falou também,
na teoria tudo é muito bonito, né? É, Assim, é tudo, vamos colocar as pessoas no processo. Mas a gente sabe que quando você envolve uma comunidade, cada pessoa tem um ponto de vista, tem é. opiniões, tem crenças, tem fatores que influenciam na visão dela, né? E Uhum, acaba sendo difícil. Às vezes trabalhar com pessoas é difícil, né? sim. E mais assim, quando você está se propondo a trabalha com abordagem bottom-up, né, de baixo para cima, começando com as pessoas para chegar no projeto. Então você tem que reunir aquelas pessoas em torno de uma visão comum e é difícil, né? Uma vez eu estava participando de uma banca que estava Germana Araújo, que é da Universidade Federal de Sergipe, ela disse uma coisa que eu achei muito interessante, que foi o seguinte: design participativo ele é interessante, ele é bom, dependendo do tipo de projeto, mas nem todo mundo está disposto a isso, né? É. A envolver as pessoas, a muitas vezes servir de mediador, servir de relações interpessoais, mediador de relações interpessoais. É também um desafio, né, desse tipo Sim, de atividade, né? sim. Sobre isso, tem duas falas de Rafael Cardoso que são as seguintes. A primeira é que o designer ele pode atuar simplesmente ali na imersão, observando e propondo alguma coisa ou outra. Ele nem precisa montar todo um projeto e fazer várias coisas, não. Tem soluções de design que ele apenas precisa observar e apenas emitir ali uma opinião sobre algo que aquela comunidade, aquelas pessoas já estão desenvolvendo. E a outra fala dele é que o designer, ele por si só, ele não gera esse empoderamento todo, ele não é esse salvador, né? Ele vai falar de que o designer ele não é Exatamente. um A ideia é salvador. assim, o designer vai salvar o mundo. Não, também Não. não é assim, né? Entretanto, com ele, aí já o SAI puxa isso, né? Entretanto, apesar de nós não sermos salvadores, a gente pode contribuir em em parte e mais ainda quando acontece de forma multidisciplinar, quando várias disciplinas estão envolvidas no processo. E foi isso que eu experimentei muito durante o programa Coroado. Tinha designers, tinha arquitetos, engenheiros, tinha várias pessoas, tinha da área de humanas, tinha muita gente envolvida com a comunidade, naquele processo ali de implantação, tinha bibliotecário, tinha várias pessoas. Então, daí a gente tira que é necessário interligar, né? Era uma coisa até que o senhor falou numa aula uma vez, o profissional T, né? Ele tem ali, ele se aprofunda em algo, mas ele também consegue se conectar com as outras áreas. E é bem isso, essa parte do design participativo. A gente precisa se conectar com as pessoas, com os outros profissionais, né? Que essas pessoas elas precisam ser ouvidas e o crédito, aquele crédito, né? De não, eu acredito que essa pessoa ela é capaz de realizar, essa pessoa ela é criativa. Tem até uma experiência que também é com essa questão do design participativo, é quando a gente tem uma ferramenta que é colocar alguém da comunidade como líder. Porque ainda tem isso, aí as outras pessoas vão olhar para aquela pessoa e dizer, não, se ele está fazendo, eu vou fazer também. Uma experiência que eu tive sobre isso foi, a gente precisava fazer uma forma curva na madeira. E não tinha, as ferramentas que a gente tem no laboratório não tem na comunidade. Lá dentro do interior do Amazonas isso não existe. E aí a gente estava falando sobre como iríamos curvar aquela madeira. Eu, por mim, eu estava acreditando totalmente nos comunitários. Só que eu não estava acreditando em mim, porque eu mesmo não sabia fazer, não. Aí, sem a ferramenta, né? E eles apareceram, um deles disse assim, mas tem uma ferramenta, né, que a gente usa para fazer a curvatura na canoa, a gente vai trazer. Quando ele apareceu com essa ferramenta, os outros todos, assim, apareceram. Cada um tinha a sua. Eu acho que ele só estava esperando aquele pontapé, sabe? Se ele trouxe, eu também vou trazer. E eu lembro que eles sentaram, assim, com um pedaço de madeira, assim, um bloco machetado, e eles começaram a fazer a curvatura. No final,
né? O que a gente fez na equipe design, a gente só fez o gabarito para fazer a curvatura dentro do ângulo. Eles fizeram perfeitamente. No final a gente montou assim a poltrona. Aí o teste é aquele, né? A gente senta e fica lá. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, como é a questão assim da criatividade, o domínio da técnica, que riqueza de conhecimento que essas A pessoas adaptação, possuem. né? A É, resiliência, né? Ou é, seja, assim, não dá para fazer desse jeito, então, mas mas vamos tentar de outro jeito, né? exatamente, é muito rico esse trabalho assim. Eu gosto de, mas por conta disso também é como as pessoas elas podem nos surpreender durante o processo. Que hoje os problemas são muito complexos, né? Então, assim, você não resolve mais as coisas sozinho, como era É, antigamente, né? Você sempre vai precisar de muita gente. Quanto mais gente participando, mais gente de áreas diferentes, de pessoas, inclusive, que serão clientes ou serão beneficiários daquele projeto participando, melhor. né? Porque você pode fazer algo que seja totalmente adequado a elas e elas podem contribuir digamos assim, na diluição dessa complexidade, né? Então, Sim. em vez de concentrar numa pessoa só a complexidade, você dilui entre várias, né? E aí fica mais fácil de resolver as questões. Pegando o gancho aí do que você falou da comunidade, como é que foi tua experiência de projeto, de design com comunidades? Você trabalhou numa comunidade, já citou aí, inclusive, no interior do Amazonas. Então, como é a vivência, né? Agora partindo para a prática, né? A gente falou Sim. sobre design participativo teórico, mas como foram tuas experiências na prática com essa comunidade? Sim, a primeira experiência que eu tive foi quando eu participava do programa Coroado. Então foi mais leve porque era cidade, então eu morava no bairro, né? Então eu fazia parte da comunidade e já foi foi algo bom, né? Já serviu de experiência para o que viria. E quando eu tive contato com a comunidade, foi em 2018. Foram mais ou menos 36 horas de viagem, é longe. Ponte Boa, de Manaus para Ponte Boa é longe. E quando a gente chega, né, a Eu lembro quando primeira tu coisa falou isso a é, primeira vez pra mim, eu fiquei, meu Deus, a gente não tem ideia da dimensão da coisa, né? Eu chega, tava até vendo ontem um gráfico mostrando, assim, só essa questão da dimensão, como o Brasil é sim, gigantesco, né? é, Eu tava vendo, se você pegar uma linha reta de Lisboa para Moscou, dá 3.900 quilômetros. Se você pegar uma linha reta aqui da Paraíba para o Acre, dá 4.300, dá 400 quilômetros a mais, né? olha aí, é grande. Nosso país é bem vasto mesmo. Quando a gente chega na comunidade, tem aquela questão de observar, né? A gente precisa imergir para poder saber o que falar, como se vestir, muita coisa. E antes de eu ir, eu pesquisei algumas coisas, né? Porque é uma pesquisa totalmente qualitativa, né? E aí a gente vai para a comunidade, a gente observa, a gente percebe ali quem são as pessoas que lideram, quem são as pessoas que não participam tanto. Então a gente começa a se comunicar. Eu, pelo menos, eu fui nas casas das pessoas. Aí a gente conversas comuns. Não chegamos assim, tipo, eu tô aqui para fazer um projeto, é isso que a gente vai fazer. Não fala mais de nenhum outro assunto comigo, a gente só vai falar disso aqui, não. É viver mesmo como se a gente já estivesse ali há bastante tempo. Imergir para ganhar ali a confiança mesmo, né, dessas pessoas, para que elas se sintam à vontade com a gente e a gente também se sentir à vontade com elas. Então, é adentrar a mata fechada ali para ver como eles fazem, né, dentro da mata, como eles coletam algumas coisas, é ir para as suas casas e conversar, quando eles contam alguma coisa sobre o que aconteceu,
alguma festa, eu gosto muito de festa, e a gente fala também troca experiência, né? E aí, quando foi para a confecção dos produtos, teve a parte de apresentar e também de ouvir o que eles achavam daquele produto, o que eles esperavam. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu não fiz o processo participativo mesmo, né? Que é aquele que a gente envolve do começo ao fim. Eu levei um desenho de um produto para chegar lá e verificar com eles como é que a gente iria fazer, né? Até porque eu precisava testar no laboratório se era possível executar aquela peça ou não. E aí eu lembro que teve um pouco de resistência no começo dessa peça, na confecção dessa peça, porque ela era um pouco complexa. Aparentemente, assim, o formato dela era complexo. Mas nós conseguimos executar, tudinho. Só que o que eles queriam mesmo, o trabalho que eles queriam era com marchetaria. Então, quando chegou a etapa de trabalhar com marchetaria, eles se sentiram muito mais à vontade. Então, em partes, comprova aquela questão de que esse momento em que a gente leva algo já pronto e que eles não participam, eles não se sentem assim à vontade para executar. Afinal, eles não participaram daquele processo, né? Já naquela etapa que teve a machetaria, que eles estavam livres para confeccionar o que eles quisessem, foi muito mais assim produtivo, para ser bem sincera, foi muito melhor. Na parte de conversar sobre embalagem, eles contando as histórias, né? E de como alguns tinham vergonha, outros eram mais desenrolados, então foi muito bom. E no final dessa primeira vez que eu fui, né, no final a gente fez um grupo focal, começamos a conversar, e um deles disse que não gostou de mim. Foi assim, que ele me achou muito fechada. Mas isso é uma característica minha, eu realmente sou introvertida, e quando eu chego em um local que eu nunca tive contato, eu demoro um pouco mais a fazer amizade, mas eu tentei. E aí foi engraçado que um deles falou isso e o outro entrou para me defender. Ele disse assim, não, mas ela tem que ser assim mesmo, ela tem que chegar aqui para a gente fazer o projeto e executar aqui, trabalhar com as madeiras. E eu, na verdade, eu achei isso muito bom. E eu até falei, né, mas que bom que o senhor falou isso. E aí eu expliquei para eles, né, que isso era uma característica minha, mas que era algo que eu estava trabalhando. E eu gostei demais deles terem expressado Feedback, essa. né? Exatamente. Eu gostei muito. E aí depois eu fui novamente, e só que da outra vez que eu fui já foi bem diferente, né? O projeto já foi executado lá com eles. A única coisa que eu fiz foi o desenho da lateral da poltrona, só para dar um norte mesmo, mas o resto nós que desenhamos lá, verificamos como iria ficar. A gente fez 2 modelos, um era com a curvatura na madeira, no bloco machetado, e o outro foi com cipó, que eles fazem lá, eles tecem. Foi muito legal o resultado mesmo porque o processo participativo, a gente tem um objetivo, né? A gente no final vai ter 2 poltronas aqui. Mas durante o processo que é bom ver como eles foram se desenrolando e procurando soluções e resolvendo os problemas e verificando, não, mas se a gente furar desse jeito aqui, nesse tamanho, nessa espessura, vai dar ou não vai dar. E a gente acaba ganhando conhecimento. Muito conhecimento, na verdade. E além dessa comunidade, eu também tive outras experiências. Eu tive uma que eu fui para uma marcenaria acompanhar o processo. E eu lembro que o senhorzinho lá, o marceneiro, ele ficou falando assim da questão de eu ter feito faculdade e ele não ter feito, mas que ele estava trabalhando ali, e que ele achava legal o fato de eu ter desenvolvido alguns produtos no computador, né? Porque sempre eu desenho e faço o protótipo ali, o virtual, né? SolidEdge, essas coisas, para poder verificar medidas, assim, porque eu não sou muito a favor de ir fazendo vários protótipos e desenvolvendo ali um monte de resíduos. Então, eu até falei para ele, meu senhor, eu fiz faculdade, mas o senhor acha que eu consigo olhar para essa madeira aqui e dizer se ela está plana ou não?
que eu consigo passar ela nessa serra aqui e sair tudo certinho. Não, isso aí é conhecimento de décadas que o senhor tem, que eu não tenho. O conhecimento que eu tenho é mais assim, teórico. Você mexer num computador aqui para fazer um produto virtual. E o que é bom disso aí eu até falei para ele, é eu pegar o meu conhecimento, juntar com o seu e a gente desenvolver produto. Aí dá uma mistura boa, né? Isso aí sim. É isso que é bom do design participativo, né? Essa mistura de conhecimentos e verificar assim. Até então os usuários era basicamente fazer o teste final, né? Do produto. Mas quando você traz e eles começam a falar, vão falando das experiências, você vê que ali tem mais riqueza do que você podia esperar, assim, que vai enriquecer bastante o projeto, o processo. Eu acho que nessa tua fala tem 2 pontos aí que eu consideraria importantes, né? Primeiro é o seguinte, é a necessidade que você tem de interagir com a comunidade, de ganhar a confiança deles, mas também de confiar neles, de fazer de criar uma relação indo e voltando, que não é simples, porque assim, geralmente os projetos necessitam de pouquíssimo tempo, as coisas são muito rápidas, muito velozes, e essa coisa do relacionamento humano, ela exige um pouquinho mais de tempo, né? Ela não ocorre assim, de uma hora para outra, em um minuto. Aqui no Brasil, eu acho até que é bem mais fácil, porque a gente é muito mais aberto, né, a outras pessoas do que outros países. Mas mesmo assim, uma relação de confiança, né, que você tem que construir, que não acontece de uma hora para outra. Então, assim, quando eles te dão feedback, quando você conversa com eles, né, quando você fala para eles que foi bom que eles deram um ponto de vista, né, porque geralmente imagina aí, você conhece alguém, um monte de pessoas que você nunca tinha visto na vida, né? Você fica naturalmente com o pé atrás, porque você não conhece elas. Então você tem que construir essa relação com o tempo para que o projeto possa ser desenvolvido, né? Então, assim, às vezes eu acho que a velocidade da exigência do projeto ela não bate com a velocidade com a qual você tem que construir essa relação. E um outro ponto é o que você falou, a humildade do designer. O designer hoje tem que ser humilde. Ele tem que Verdade. reconhecer que ele não tem todo o conhecimento, que ele não tem todas as ferramentas, ele não é a mente brilhante do projeto, a É única, né? verdade. Que ele é o cara que vai determinar como o projeto vai ser, que começa e que termina, porque ele estudou. Então, isso que você falou, a gente tem esse conhecimento que foi desenvolvido, né, por meio do estudo, mas essas pessoas muitas vezes elas têm a vivência prática e têm informações na prática que muitas vezes interferem totalmente em como vai ser o projeto, né? O conhecimento delas é muito importante nesse sentido, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer as pessoas, conhecer a técnica. Elas vão precisar ajudar sempre. O designer hoje não trabalha. Hoje já faz muito tempo que não trabalha mais sozinho. Ele tem que estar com a ajuda de outras pessoas, né? Eu vejo, por exemplo, vídeos ali da IDEO, que é aquele escritório americano, né? Uma consultoria que hoje não é mais nem de design, é de inovação. Que lá eles têm todo tipo de gente. Eles têm sociólogo, engenheiro, biólogo, designer, né? Então, assim, esses times multidisciplinares hoje até já são insuficientes, né? Você agora já tem que pegar gente, possíveis clientes envolver também, né? A Natura já faz isso, né? Desenvolvendo alguns produtos com clientes, eles pegam, levam, selecionam, né? Alguns clientes, alguns vendedores e levam lá para o Pará, onde eles têm lá uma sede e todo mundo trabalha em forma de cocriação, né? Então vê, até nenhuma equipe multidisciplinar de especialistas ela já é suficiente
para lidar com a complexidade dos problemas de hoje, né? Ô, Geslaine, e pegando mais uma vez o gancho aí que você deu, queria também que você falasse sobre essa experiência na Amazônia, né? A comunidade que você trabalha lá, você fala em Fonte Boa, no Amazonas, que pertence a uma RESEX, uma reserva extrativista, que trabalha com árvores naturalmente caídas e resíduos florestais. Então, explica um pouquinho para a gente sobre como é esse trabalho. É porque dentro das unidades de conservação, aí tem diversos tipos, e uma delas é a reserva extrativista. A gente não pode simplesmente derrubar uma árvore. Então, o trabalho é desenvolvido com necromassos, que são as madeiras de árvores naturalmente caídas. Só que é uma pesquisa que já vem sendo realizada há bastante tempo, principalmente na área florestal. E Janaína Rocha, em 2010, ela fez um inventário florestal em várias reservas extrativistas, inclusive nessa que é a reserva extrativista Uati-Paraná. Então, muito do meu mestrado foi desenvolvido a partir, principalmente essa parte das necromassas, a partir do trabalho dessa pesquisadora. E são muitas espécies. A frequência é altíssima. Só do mestrado foram 41 espécies de madeira ali classificadas, né? Caracterizadas. Então, a gente vê aí a abundância de recursos que eles possuem, né? Principalmente nesse quesito da madeira. Então, já existem várias que eles mesmos lá fizeram, cortaram todas, fizeram ali o desdobramento e levaram para a oficina, pronta para utilizar para a produção dos artefatos lá na comunidade. E é importante ressaltar que essas árvores, elas são naturalmente caídas, elas caem por velhice, né? Por questões naturais, não é alguém que vai lá e derruba, né? Sim, inclusive, uma das características é a raiz exposta, né? Inclusive, quando tem assim uma tempestade muito forte, acontece ali, né, de algumas árvores caírem. Então, existe ali um padrão para identificar se aquela árvore realmente caiu ou não de forma natural. Então, é necessário que seja de causas naturais e que a pessoa ali, então, tenha ali a permissão, né, dentro da reserva extrativista para utilizar aquela madeira, tanto ali para a confecção de artefatos, quanto para o seu dia a dia. E tem também o início de tudo, né, o contato que eu tive com essa questão dos resíduos florestais e o resíduo de processamento mecânico foi a partir do PAIC, né? PAIC-FAPEAM, realizado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, sob orientação da doutora Claudete Catanhede. A gente realizou ali algumas pesquisas e uma delas foi artefatos com resíduos de processamento mecânico. Só que no meio, assim, não PIBIC, o primeiro PIBIC, foram desenvolvidos 9 produtos. E existia ali diversos tipos de resíduos, tanto resíduo florestal quanto resíduo de processamento mecânico. O resíduo de processamento mecânico, assim, de forma simplificada, é aquele que tem ali a marcenaria ou a serraria, você faz ali o desdobro da madeira, desenvolve ali algumas peças, então aquele resíduo ali, né, é o resíduo de processamento mecânico. O resíduo florestal não, tem as necromassas, tem as árvores de pequeno diâmetro, que uma delas é o peãozinho, tem outras árvores, tem as árvores ocas, que também tem várias pesquisas do Instituto que são realizadas, inclusive teve uma que foi realizada por uma colega lá do INPA, que foi sobre madeiras ocas, né? Então ela fez ali um levantamento muito bom sobre o uso dessas madeiras e o potencial tecnológico. Porque todas essas pesquisas só para mostrar ali que existe o potencial para a confecção de produtos e de madeireiros e como que a gente pode estar aproveitando. Porque o que é que acontece na maioria dos casos? É uma árvore oca, é uma árvore
tem algumas falhas. O que a gente vai fazer? Incinerar para a produção de energia. Então, essas pesquisas, principalmente ali realizadas com a doutora Claudete Catanhede, elas vêm para mostrar o potencial tecnológico dessas madeiras e como a gente pode estar desenvolvendo produtos a partir dos mais diversos tipos de resíduos. Então, ao longo, né, da carreira acadêmica aí, que começou com o PIBIC, com a doutora Claudete, foram desenvolvidos muitos produtos, com madeiras de árvores naturalmente caídas, resíduo de processamento mecânico, os discos das madeiras sendo reaproveitados, madeiras que não estão no mercado, a gente faz também ali as pesquisas para mostrar o potencial tecnológico. Então, tudo envolve como a gente pode aproveitar esses resíduos para o desenvolvimento de produtos e gerando ali subsídios, né, para aprovar assim, essa utilização, já que existem desmatamento, essa exploração madeireira. É bom também ressaltar como a gente pode envolver tecnologia social e o uso desses resíduos. Um projeto muito importante que a doutora Claudete realizou em parceria dentro do INPA foi o da Camerata. Eram alunos, né, ali em ensino fundamental, e ela conseguiu desenvolver com eles para utilizar resíduos madeireiros para a confecção de instrumentos musicais. E o bom disso tudo é que hoje são alunos, né, que eles já estão aí cursando faculdade, melhores faculdades, então foi uma mudança social. Para você ver o que o pesquisador ele é capaz de fazer, né? O que a nossa paixão pela pesquisa, aquilo que a gente desenvolve, aquilo que a gente acredita é capaz de mudar outras pessoas, porque tem muito essa questão da sociedade, né? Ah, mas o que a universidade está fazendo? O que a pesquisa está fazendo? Então, vai além, né? Trazendo assim, não tinha a ver com a pergunta inicial, mas o que é capaz, o que a tecnologia social é capaz de fazer, né? Mudança de vidas a partir de uma pesquisa, né? Que foi essa utilização dessas madeiras para a confecção dos artefatos musicais, instrumentos musicais, que envolveu, né, esses alunos e que eles foram se desenvolvendo ali na música, fizeram esses instrumentos, cresceram, já viajaram bastante fazendo apresentações, tem até algumas deles no YouTube, e como eles se desenvolveram como profissionais, né, como pessoas, e como eles tiveram ali uma mudança na sua realidade de vida a partir da pesquisa. No começo do ano teve uma palestra sobre isso, sobre como o pesquisador ele é capaz de mudar a vida das pessoas, né, dos seus alunos. E aí eu sou fruto disso, né? Como uma pessoa apaixonada pela pesquisa é capaz de mudar a vida dos seus alunos. Então eu sempre vou repetir isso, que eu tive a minha vida acadêmica modificada a partir da experiência com a doutora Claudete. E como a gente pode se desenvolver profissionalmente a partir desse contato. Muito bom, Geslaine. Eu acho que tem mais dois pontos aí que eu achei interessante. Primeiro, das árvores naturalmente caídas, como a Amazônia é rica, né? Então, assim, você pega árvores que iam apodrecer, né? Que morreram, que iam apodrecer e reaproveita. Não só a madeira bruta, aquela que está na árvore, mas os resíduos também, né? Em pequenas peças de joalheria, né? Que você fez, peças práticas, porta-lápis, né? Para o dia a dia, feitos com madeiras maciças, que são valiosíssimas, de árvores que praticamente se cortarem todas, elas se extinguem, porque não há replantio, não é como uma árvore reflorestável, que você replanta e ela cresce rápido, como um eucalipto, como um pinus. Ou seja, quando aquela árvore cai, vai replantar, vai demorar anos e muitos anos para que ela volte, né,
ou fique do mesmo tamanho que a anterior que foi derrubada tinha, né? Então, assim, é Exatamente. muito rico nesse sentido. Então, essas peças, quando eu vi as que você fez, né, junto com a comunidade lá da Ressex, da Uati Paraná, né, são peças muito valiosas, assim, nesse sentido, né? Elas contam uma história, né? Sim, Elas e contam a nem história parece do... Hã? e nem parece que é a partir de resíduos florestais, Sim, né? sim. Então ela conta uma história, ou seja, eu não derrubei a árvore para que essa madeira tivesse aqui. Ela morreu por causas naturais e a gente aproveitou a madeira, né? Ela conta uma história. Ela é de madeira maciça, um material valiosíssimo. Por exemplo, muitas das madeiras que a gente tem aqui na Amazônia não existem em nenhum outro lugar do mundo. É só aqui mesmo. E ela toma a forma ali de um objeto útil agora, né? Então, assim, ela tem muito valor naquilo ali. Vale Hum, ressaltar que existem dados que apontam que a mesma quantidade, né, de árvores em pé é a quantidade de árvores naturalmente caídas. Então, para você ver assim que existe muita madeira, são mais de 2 metros cúbicos por hectare, né, que a gente pode estar utilizando. Isso são dados lá da Reserva Extrativista lá de Paraná, realizado pela pesquisadora que eu tinha mencionado, a Janaína Rocha. Então, por aí a gente tira que tem muita madeira que a gente não precisa ali derrubar, né? E que a partir dessas pesquisas que foram realizadas, a gente comprova ali o potencial tecnológico dessas madeiras e que existe ali, que podem ser utilizadas para a confecção de produtos. Porque às vezes o que se pensa é, ah, caiu, não tem mais valor, a gente não vai conseguir utilizar, ou então é uma madeira oca, não tem como utilizar. Então essas pesquisas vêm para reforçar o potencial tecnológico, mostrando que são peças boas, sim, são madeiras boas, sim, que apresentam ali o potencial para que a gente possa desenvolver produtos. E o segundo ponto que eu destacaria é aquilo que você falou, a importância da pesquisa, né, na transformação da vida das pessoas. Eu acho Sim, que você, tanta gente é fruto disso, né? sim. Dessa vontade de saber, de explorar novas possibilidades que a pesquisa traz. Então ela tem a sua importância. Na realidade, todas as formas de trabalho, elas têm sua importância, né? A Sim. gente só ressalta que e toda forma de trabalho também ela pode ser transformadora, incluindo a pesquisa, né? A gente inclui dentro desse corpo aí a pesquisa científica, né? Aquela que vai fazer avançar, que vai fazer se desenvolver novas ideias, novas possibilidades, novos conhecimentos, acima de tudo. Hoje, Slaine, vamos agora para o bloco final, certo? Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui surpresa, certo? E aí você responde de acordo com o que você pensa no momento. Olhando para a tua carreira, olhando para trás assim que você já fez, o que é que mais te deu orgulho? O que me dá mais orgulho é poder dar continuidade a trabalhos nessa questão social. Foi algo que eu sempre me preocupei, então poder dizer assim, eu vou abrir mão de tal coisa, de estar perto da minha família ou de estar com os meus amigos para investir na carreira acadêmica é algo que me dá muito orgulho, porque é algo que eu gosto, que eu amo. Então, olhar assim e ver, não, eu já estive em comunidades, eu já tive essa experiência, e ver que os comunitários gostaram da experiência de desenvolver produtos e que eles até hoje ainda continuam com essa vontade de continuar o projeto, isso me dá muito orgulho de ter é, optado por isso, né? Optado por ingressar na carreira acadêmica ao invés de continuar no mercado, trabalhando como design, alguma coisa nesse sentido. Então, é mais prazeroso do jeito que está. Gislaine, qual foi a situação mais inusitada, engraçada, diferente que você passou na carreira? Uma coisa que aconteceu foi um congresso, foi em 2018, o PID, e eu fui com a minha orientadora, né? Sempre ali atracada com ela, a doutora Claudete. A gente chegou no hotel e eu sou muito afoita, assim, para querer investigar e conhecer os locais.
E quando a gente chegou no hotel, eu vi que eles alugavam bicicleta, né? A gente subiu, eu disse, doutor, eu vou sair, será à tarde. E a gente, tipo, chegamos no hotel, eu só deixei a mala, desci, aluguei uma bicicleta e saí pela cidade de bicicleta. Nisso, eu não aguentei subir o morro de bicicleta, porque eu não tinha condicionamento físico para isso. Mas eu fui o morro todinho empurrando aquela Mas era bicicleta bonito, morrendo. era Isso, sustentável. exatamente. Muito sustentável. E eu olhando assim, eu não, eu vou subir, porque eu quero ver a cidade lá de cima. Valeu a pena, a vista muito bonita, e valeu a pena também empurrar aquela bicicleta, porque na descida eu só soltei o freio aí, só foi. Nesse caminho eu ainda furei o pneu da bicicleta. Quase não cheguei inteira no hotel, mas valeu muito a pena. Saí tirando foto assim na cidade. Eu visitei vários pontos, porque eu sempre fiz isso. Qualquer oportunidade para que eu vou assim. Por exemplo, quando eu fui para Campina Grande para fazer a prova do mestrado, a prova era numa quarta-feira. Eu fui numa segunda, viajei numa segunda para voltar numa sexta, porque eu passei 2 dias em Recife. E aí eu visitei tudo que eu pude, aquele negócio de bate e volta, né? Fui em vários locais. Cheguei em Campina Grande, eu fui visitando museu por museu também. Fiz a prova e voltei satisfeita para casa. Porque eu pensei assim, eu não vou sair de Manaus lá para Paraíba só para fazer uma prova, ou pelo menos aproveitar os locais, né? Então eu já passei. Não é perrengue chique, tá? É perrengue pobre mesmo, correndo atrás de ônibus por aí pelos locais, furando pneu de bicicleta, Uber cancelando e eu num local assim, meio deserto, já morrendo de medo de morrer, de ser assaltado. Então, acontece aí na vida do pesquisador brasileiro. O pesquisador só quer aproveitar, meu Deus, uma viagem e acontece esse tipo de perrengue com Mas ele. fez certo, tem que aproveitar mesmo, né? Quem é a designer Gislaine Mendonça? Como é que você se definiria? Eu sou uma pessoa muito determinada. Eu acho que é uma palavra que ela me define bastante. Eu sou determinada e destemida. A doutora Claudete, ela já sabe a resposta que eu vou dar. Às vezes ela liga só para confirmar mesmo. Gislaine, tu tem disponibilidade para ir para reserva? Quando é, doutora? Que a gente tem que ir. Então, não tem tempo ruim. Se é para ir fazer a pesquisa, se é para ir para outro local, se é para explorar locais, eu sempre estou ali à disposição, porque é algo que eu gosto. Então, são palavras que me definem. Eu sou aventureira, sou destemida e sou determinado naquilo que eu acredito. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer o PIBIC e ouvir a história da doutora Claudete, assim, e que eu me apaixonei por pesquisa, eu determinei para minha vida, pronto, é isso que eu vou ser, eu quero ser pesquisadora, e é isso que eu venho fazendo nos últimos anos, né? Nada, posso dizer assim, me abala nesse sentido. Eu posso ficar triste, mas eu não desisto assim fácil das coisas que eu quero conquistar. E como designer, eu gosto muito de sempre me manter atualizada naquilo que eu estou desenvolvendo e também entregar com paixão aquilo que eu faço, né? As pessoas dizem, mas paixão, eu invisto nisso, assim, tipo, eu tenho um site para fazer, vou dizer assim, é que a gente vem falando de madeira, essas coisas, mas eu também desenvolvo outras partes, assim, né, dentro do design, e aí, para tudo que eu vou fazer, eu me empenho, me coloco, porque eu acredito, assim, vai dar certo, é algo que eu quero realizar e é algo que eu quero entregar no melhor nível de qualidade possível. Então, essa sou eu, como designer. E para a gente finalizar, então, deixa uma mensagem aí para quem é da área ou quem quer entrar para esse mundo do design, da criatividade, da inovação, do empreendedorismo. Primeiro, o designer não salva ninguém. Segundo, Importante para ressaltar quem isso. importante ressaltar. Segundo, não é uma profissão muito valorizada no Brasil. Muita gente ainda tem dúvida do que é o design, do que o designer faz, né? Então, é você pesquisar bastante. Pesquisar se é isso mesmo que você quer, qual linha você quer seguir.
E tem sempre aquela questão das pessoas quererem dividir, né? Ah, designer gráfico, designer de produto. Não, o design completo, ele é capaz de tudo, né? A gente não salva ninguém, mas nós somos capazes de tudo dentro daquilo que a gente se propõe a fazer. Então, se a gente vai fazer design, não é para somente assinar aquelas cadeiras caras e pronto, né? Ficar ali no seu mundinho fechado. É ir além, é ver que o design em si, ele é para a sociedade. E eu gosto demais de uma frase acho que é a Pasmino, a pesquisadora Pasmino, que é o design, ele tem como responsabilidade moral levar a pessoa, levar aquela comunidade a uma criação sustentável, a um desenvolvimento sustentável. Então, é a gente realmente se preocupar com a sustentabilidade em tudo que for processo que a gente vai desenvolver. Até a questão, mas como você é sustentável, sendo ali, trabalhando mais com a parte gráfica? Até isso existe. Um tempo desse eu fui pesquisar um pouco sobre ecodesign e eu vi que tem sites, né, que a pessoa produz ele com a intenção de reduzir a emissão de carbono. Então, fica aí a dica para pesquisar também, porque tudo a gente pode desenvolver de olho assim na sustentabilidade e como a gente pode usar a nossa profissão para trazer soluções para a sociedade, assim, mais voltado para a área acadêmica, né? Porque na área comercial, mercadológica, a gente também pode, apesar de que os prazos são mais curtos, né? Eu acredito que a gente consegue sim fazer algo que possa agregar. Ok, Geslaine, muito obrigado pela disponibilidade, por participar aqui, dividir esse papo, essa conversa conosco. Muito sucesso aí no seu caminho, com certeza será trilhado com muita dedicação, como você disse, e com certeza vai ser de muito sucesso. E mais uma vez, muito obrigado, viu?